Continuando a nossa revisão de potência e raízes, vamos ver agora a parte de radiciação. Radiciação é a parte de estudo de raízes. A regra radiciação em reais. Importante colocar isso daqui que a gente vai estudar. Por que nós colocamos isso? Porque dentro do conjunto dos reais existem algumas restrições para as raízes. Primeiro que uma raiz é de índice n, uma base a. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a b. Onde esse b é b elevado a n, desde que o b pertença a reais. Bom, o que significa isso, na verdade? É simples, raiz de 9, isso aqui significa raiz quadrada de 9, porque embora não apareça, aqui eu tenho o índice 2. Raiz de 9 é 3. Por que é 3? Porque 3 ao quadrado, ou seja, b elevado a n, que é o índice, é igual a 9. E interessante isso, esqueci de colocar aqui a definição de raiz, esse b, ou seja, a resposta da raiz, ela tem que ser um número maior ou igual a zero. Ela tem que ser um número maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada, é claro, de número negativo. Quanto que é, exemplo número 2, aqui, quanto que é raiz de 5 de índice 1? Vai dar 5, porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Exemplo C. Vamos colocar a raiz de 0 elevado à quinta potência. É quanto? 0. Por 0 elevado a 5 é igual a 0. E esse 0 é um número maior ou igual a 0. A radiciação em R, ela sempre vai depender dessa definição. E quando eu falo dessa definição, envolve esse pequeno detalhe aqui que vocês vão ter que lembrar para o resto da vida de vocês. Raiz de número negativo. Raiz de número negativo somente existe quando eu tenho o quê? B elevado a n for igual a menos a, ou seja, quando essa relação aqui for verdadeira, em que b pertence a conjunto dos números reais. Como assim, Henrique? Embora eu tinha falado claramente isso, estava falando antes, que existe raiz quadrada de número, não existe raiz quadrada de número negativo, ou seja, que o índice da raiz é 2. Em outros casos é possível que exista. Como? Aqui, olha. Quanto que é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Outro exemplo. Raiz quinta de menos 1. Raiz quinta de menos 1 é menos 1. Por quê? Porque menos 1 elevado à quinta é igual a menos 1. Outro exemplo é raiz quadrada de menos 9. Quanto que ela é? Não existe em reais. Não existe dentro do conjunto dos números reais. Por quê? Porque nenhum número multiplicado por ele mesmo, porque quando nós escrevemos assim na letra D, podemos escrever assim, que a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Na verdade, senhores, nós podemos dizer que raiz de 9 é igual a menos 3, porque menos 3 ao quadrado é igual a 9. O fato, e isso porque o porquê não existe raiz quadrada de número negativo, é que nenhum número multiplicado por ele mesmo, ou seja, nenhum número elevado ao quadrado, dá como resposta um valor negativo. Essa é a questão. Vamos verificar agora. Vamos verificar agora algumas propriedades de radicais. Propriedades das raízes. Propriedades. Vamos lá. Já, número 1. Raiz de A elevado a N multiplicado por raiz de b elevado a n, ou seja, índices iguais,
é igual à raiz do produto. A vezes B. Fácil, não é verdade? Exemplo que nós vamos usar. Raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz... Aliás, raiz cúbica de 5 multiplicado pela raiz cúbica de 2 é a mesma coisa aqui. O que eu faço? Repete a raiz, multiplica as bases. Vai ficar 5 vezes 2. Isso aqui vai ficar raiz cúbica de 10. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando que os índices, que são esses caras aqui, eles têm de ser necessariamente iguais. Continuando aqui o detalhe. Segunda propriedade. Raiz de n elevado a a dividido por raiz de n elevado a b. Isso aqui é a divisão de raízes. Vai ficar como? Se eu tenho uma divisão que os índices são iguais significa que nós podemos colocar a raiz tanto para o numerador quanto para o denominador. Isso significa simplificação. Exemplo. Eu tenho raiz de 4 elevada a sexta dividido por raiz de 5 elevado a sexta. Isso aqui nós podemos colocar como raiz sexta de 4 sobre 5, indicando que a raiz está tanto para o numerador quanto para o denominador. Outro exemplo, vamos lá. Já notaram? Esse aqui foi o 2, aqui o 3 agora. Esse próximo exemplo é mais fácil explicar mostrando aqui. Por exemplo, que eu tenho quando eu tenho 2 elevado à quarta e aqui eu tenho um 8. Raízes de índice. Nós observamos que do índice e o próprio expoente da base, eles são múltiplos entre si. Então eu posso simplificar. Eu chamo isso de diminuir o grau da raiz. Vai ficar como? Vai ficar 2, 4 dividido por 2 é quanto? 2. Obviamente vai ficar para o maior. Vai ficar assim, raiz quadrada de 2. O que eu fiz apenas foi diminuir o grau da raiz, porque quando você pode simplificar o índice com o expoente dele. Ficou claro? Continuando aqui, um outro exemplo que nós podemos colocar, deixe-me ver. Exemplo número 2. Vamos colocar raiz de 5 elevado raiz de 5 elevado à quarta na raiz sexta de 5 elevado à quarta. Dá para simplificar. 4 e 6 são múltiplos entre si, então dá para dividir por 2 cada um. 6 dividido por 2, eu divido aqui por 2 e aqui divide também por 2. Vai ficar como? 6 dividido por 2, 3, repete o 5 e 4 dividido por 2, 2. Simples, não? Beleza. Quarta propriedade dentro das raízes. Potência de potência. Raiz de A elevado a N elevado a K significa que o que está dentro da raiz, a base da raiz, vai ser elevada a K. Como? Vai ficar assim, olha. Raiz de N elevado a elevado a K. Exemplo dessa propriedade. Eu tenho raiz cúbica de 8 elevada a quinta. Isso aqui significa que eu tenho a mesma coisa que raiz cúbica de 8 elevado a quinta. Outro exemplo, quinta propriedade. Bom, quinta propriedade. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho potência dentro de outra potência. Aqui eu tenho raiz de N. Aqui eu tenho raiz de K. A. Isso aqui vai ficar multiplicar esse por esse. É bem simples mesmo. Vai ficar N vezes K. Isso aqui é um K, tá? N vezes K
na raiz e o a na raiz. Exemplo. Vai ficar aqui 7 raiz cúbica. Obviamente, embora não esteja escrito nada, nós já sabemos que aqui eu tenho o índice 2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse com esse. Vai ficar como? Vai ficar 7 elevado a 3 vezes 2, 6. Bom, é isso. Tem um detalhe importante agora. Dentro do possível, quando você trabalha com radicais, você deve simplificar desesperadamente os radicais. Você tem que tentar simplificar a potência, você tem que tentar simplificar a base, você tem que simplificar o índice que compõe as raízes. Ou seja, o que der para simplificar, você simplifica. Eu vou dar um exemplo nisso daqui. Isso ajuda até no cálculo mesmo. Vamos dar uma olhada nisso. Anotem aí. Simplificação de radicais. Ora, se eu falar raiz de 81, fica bem simples, né? Raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Mas vamos fazer de maneira um pouco mais detalhada isso. Você tenta fatorar o 81. Quem é 81? 81 dá para fatorar. 81 dá para fatorar, dá para dividir por 2? Não, por 2 não vai dar. Sim, não esqueça que essa fatoração significa fatoração por fatores primos. Então, nós vamos tentar simplificar o 81, colocando ele nas bases que formam esse número. 81 dividido por 3, quanto que é? 27. Por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 13, por 3 vai dar 1. Portanto, 81, na verdade, 3 é a quarta. Vamos escrever isso? Exemplo A. Raiz de 81. Raiz de 81, na verdade, é raiz de... Não esqueça, pelo amor de Deus, raiz quadrada significa índice 2. E aqui eu tenho 3 elevado à quarta. Utilizando aquela propriedade que eu já te expliquei anteriormente para vocês, eu tenho uma divisão. Meu Deus, 4 dividido por 2. Vai dar quanto aqui? 3 elevado ao quadrado, que coincidentemente vai dar 9. Esse exemplo foi simples, mas ajuda a achar a simplificação, a resposta direta de uma raiz, mesmo quando o número não tem divisão exata. Aliás, não tem raiz exata. Vamos colocar aqui outro exemplo. B. Raiz quadrada de 160. Quem é 160 na verdade? 160 simplifica aqui. Eu vou ensinar duas maneiras de simplificar esse 160. Número 1, vamos fazer pelo método direto aqui. Só um minuto. Vamos pegar aqui esse 160. Quem é 160? 160 dividido por 2 vai dar 80 por 2. Vai dar 40 por 2. 20 por 2. 10 por 2. 5 e por 5 vai dar 1. Ou seja, esse 160 na verdade é 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta multiplicado por 5. Vamos escrever aqui embaixo, tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quinta multiplicado por 5. Não esqueça que falamos, senhores, 5 elevado a 1. Isso aqui, na verdade, o que que era? Isso aqui é, na verdade, 2 elevado à quinta multiplicado por raiz quadrada de 5. Lembra da propriedade que a gente pode multiplicar as raízes quando tem índices iguais? É só juntar na multiplicação? Pois é, estou fazendo o contrário. Quando você tenta simplificar uma raiz, você tem que lembrar o seguinte, que a simplificação dela tem que combinar com esse índice aqui. O índice, embora não apareça, mais uma vez, nós sabemos que é 2. Você deve sempre tentar simplificar. E quando você tenta simplificar, você deve colocar no expoente que dê para dividir. Por exemplo, aqui é 5 e aqui é 2. Não dá. Então tem que colocar para um expoente par. Vou escrever assim, olha. Vai ficar 2 elevado à quarta multiplicado por 2 na base 2 multiplicado por raiz de 5. Olha, já dá para simplificar bastante. Isso aqui é a mesma coisa. Separando mais ainda, 2 elevado à quarta multiplicado por raiz de 2 multiplicado por raiz de 5. Vocês estão entendendo? Então, o que eu faço? Aqui dá para simplificar. 4 dividido por 2, 2 vai ficar 2 ao quadrado multiplicado por raiz de 2 multiplicado por raiz de 5. Arrumando, vai dar 4 multiplicado por raiz de 10.
eu falei para você que eu ia tentar ensinar de duas maneiras. A outra maneira é um pouco mais lógica. Isso aqui foi a primeira maneira que a gente estudou. Primeiro modo de simplificação. Vamos ver esse segundo modo de simplificação aqui. Raiz de 160. Quem é 160? 160, na verdade, é 16 multiplicado por 10. Isso aqui é a mesma coisa que 16 multiplicado por raiz de 10. 16 dá para fatorar? Dá, tranquilo. 16, simplificando, vou até colocar aqui do ladinho, tá? 16 simplificando por 2 vai dar 8 por 2 vai dar 4 por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Isso aqui vai ficar 2 elevado a quarta. Fica 2 elevado a quarta multiplicado por raiz de 10. Esse 2 elevado a quarta com esse 2 daqui, que é o nosso índice, dá para simplificar. Vai ficar 2 elevado ao quadrado. E aqui vai ficar a raiz de 10 mesmo, vai ficar 4 raiz de 10. Ou seja, deu a mesma resposta, obviamente. Você pode fazer pelo método direto, ou então pode ir simplificando passo a passo. É só uma questão de costume mesmo, mas aprendam a enxergar essa questão do número. É só uma questão de treino mesmo. Ok? Vamos lá, continuando. Próximo detalhe. Nós verificamos agora o que é as fórmulas básicas, tanto de potência quanto de raiz. O que nós vamos ver agora no próximo vídeo é a revisão de algumas operações com essas raízes, tanto de soma, subtração, multiplicação e divisão. É bem simples mesmo. Vamos revisar agora.